Imagine um mundo onde as batalhas não são travadas com tanques ou mísseis, mas com linhas de código e cérebros digitais. Essa é a realidade da Guerra Fria da inteligência artificial. Um embate silencioso, mas bilionário, entre potências que competem pela tecnologia mais poderosa da história humana. Não se trata de ficção científica, mas de uma corrida real que envolve empresas gigantes, governos e laboratórios. Cada algoritmo desenvolvido representa uma arma estratégica. Cada avanço é um movimento nesse tabuleiro global. Quer entender como chegamos até aqui e por que o futuro da humanidade pode estar em jogo? Então se prepare, porque estamos apenas no início dessa jornada. Diferente da Guerra Fria clássica, que foi marcada por armas nucleares e espionagem, a disputa atual acontece no campo da inteligência artificial. E o poder não é medido em megatons, mas em capacidade de processamento, dados e inovação. Os Estados Unidos e a China são os protagonistas, mas não estão sozinhos nessa corrida. Europa, Rússia, Índia e até países menores buscam seu espaço nesse tabuleiro digital. A diferença é que, desta vez, as armas não precisam explodir para causar impacto. O simples domínio de algoritmos pode significar controle econômico, militar e social em escala planetária. O grande combustível dessa disputa é o dado. Cada clique, cada busca, cada foto enviada vira matéria-prima para treinar inteligências artificiais cada vez mais sofisticadas. Quanto mais dados disponíveis, mais precisa se torna a máquina. É por isso que empresas como Google, Amazon, Meta, Microsoft e a chinesa Baidu investem bilhões em coleta e análise de informação. O objetivo é simples: criar sistemas capazes de prever comportamentos, tomar decisões e até substituir processos humanos inteiros. E quanto mais dependemos da tecnologia, mais vulneráveis ficamos a quem controla esse poder. Mas a corrida não é apenas corporativa. Governos também enxergam na IA um recurso estratégico, capaz de alterar a balança de poder global. Nos Estados Unidos, existe uma colaboração direta entre o setor privado e o Pentágono, com programas que financiam pesquisas em defesa, vigilância e cibersegurança. Já a China adota outro modelo. O Estado centraliza investimentos, direciona startups e usa a força de sua população para gerar quantidades imensas de dados. No fim, a lógica é a mesma. Quem dominar a inteligência artificial dominará os fluxos de informação e, com eles, o próprio destino da humanidade. Quer um exemplo prático desse poder? Imagine um sistema de IA capaz de prever movimentos militares de um país adversário, analisando apenas comunicações digitais, padrões de tráfego e transações financeiras. Ou um algoritmo que detecta crises econômicas semanas antes de acontecerem. Esses cenários já não são ficção, são experimentos reais em andamento. E enquanto você assiste este vídeo, governos e empresas estão testando novas aplicações, buscando vantagens que podem alterar não apenas o futuro da guerra, mas também da política, da economia e até da vida cotidiana. Essa corrida lembra uma nova versão da corrida espacial. Mas ao invés de foguetes, temos supercomputadores. A pergunta é: qual país será o primeiro a alcançar a chamada inteligência artificial geral? Aquela capaz de pensar e aprender como um humano. Muitos especialistas acreditam que quem alcançar esse marco primeiro terá uma vantagem tão grande que poderá ditar as regras do século XXI. E essa possibilidade não é apenas sobre tecnologia, mas sobre poder absoluto. Afinal, controlar máquinas que podem tomar decisões autônomas é como ter em mãos um exército infinito, invisível e incansável. Mas o que realmente assusta é que essa guerra é invisível. Diferente de tanques marchando ou aviões decolando, os avanços da IA acontecem em silêncio, dentro de data centers escondidos, em linhas de código que a maioria das pessoas nunca verá. Isso torna a corrida ainda mais perigosa, porque não existem tratados internacionais claros, nem limites definidos. Cada lado investe em segredo.
cada descoberta é guardada como se fosse uma ogiva nuclear. E quanto menos transparência existe, maior o risco de uma corrida descontrolada, capaz de criar monstros que nem mesmo seus criadores conseguiriam frear. A disputa bilionária também alimenta rivalidades no mercado. Empresas de tecnologia competem não apenas pelo prestígio, mas pela chance de ditar o padrão global. O que está em jogo é a soberania digital, a capacidade de controlar quais plataformas serão usadas, quais sistemas serão adotados e até quais línguas serão priorizadas nos algoritmos. Um exemplo claro disso é a diferença entre as IAs treinadas no Ocidente e no Oriente, cada uma refletindo valores culturais, regras sociais e até censuras políticas distintas. No fundo, não é apenas tecnologia, é também ideologia travestida de código. E onde entra o cidadão comum nessa história? É simples. Nós somos tanto espectadores quanto protagonistas. Cada vez que usamos uma rede social, fazemos uma compra online ou simplesmente pesquisamos algo no Google, alimentamos as máquinas com dados. Esses fragmentos da nossa vida ajudam a treinar os algoritmos que estão no centro dessa disputa. Ou seja, sem perceber, estamos fornecendo gratuitamente o combustível que move essa guerra. E a grande pergunta é: será que estamos preparados para lidar com as consequências de entregar tanto poder nas mãos de tão poucos? O impacto não se limita ao cenário militar ou político. A inteligência artificial também redefine empregos, economia e relações humanas. Profissões inteiras já estão sendo automatizadas, desde operadores de telemarketing até motoristas e analistas de dados. Em contrapartida, novas áreas surgem, mas nem sempre na mesma velocidade ou quantidade. Isso gera tensões sociais, medos de desemprego em massa e questionamentos éticos profundos. Afinal, quem será responsável quando uma máquina tomar uma decisão errada que afete vidas humanas? Essa é mais uma bomba relógio que cresce junto com o avanço dessa tecnologia. No campo militar, a questão é ainda mais delicada. Drones autônomos, sistemas de defesa automatizados e armas guiadas por algoritmos já estão em operação. A fronteira entre decisão humana e decisão da máquina está ficando cada vez mais tênue. Imagine um cenário onde um computador decide atacar antes mesmo de um general avaliar a situação. Esse tipo de risco cria a possibilidade de conflitos desencadeados por falhas técnicas ou interpretações incorretas. E sem tratados globais claros, não há garantias de que esse tipo de catástrofe não aconteça em breve. A espionagem também ganha novas formas nessa guerra invisível. Algoritmos são capazes de analisar comunicações, prever intenções e até simular perfis falsos para manipular populações inteiras. Se antes espiões eram indivíduos infiltrados, agora são máquinas capazes de operar 24 horas por dia, em escala global, sem jamais levantar suspeitas. Essa mudança transforma não apenas a forma como países se defendem, mas também como atacam. E no meio desse tabuleiro digital, a informação se torna a arma mais valiosa, capaz de derrubar governos e manipular eleições com um clique. As empresas privadas desempenham um papel central nesse conflito. Diferente da corrida nuclear, que era restrita a governos, a Guerra Fria da inteligência artificial é alimentada por corporações que buscam lucros astronômicos. O problema é que a lógica do mercado nem sempre considera os riscos éticos e sociais. Assim, enquanto governos tentam equilibrar segurança e progresso, empresas correm para lançar novos produtos antes dos concorrentes, criando um ambiente de competição que pode levar a erros catastróficos. Afinal, quem está disposto a perder bilhões só para frear uma tecnologia perigosa? E se você pensa que essa corrida ainda está distante do nosso cotidiano, pense de novo. A IA já escolhe as notícias que você lê, os vídeos que assiste e até os produtos que compra. Isso significa que, de forma sutil, seu comportamento já é moldado diariamente por algoritmos. O que parece apenas conveniência pode ser, na verdade, um teste em larga escala, uma forma de calibrar máquinas que futuramente terão muito mais poder.
É como se todos nós fôssemos cobaias de um experimento global que está sendo conduzido em tempo real. Um dos pontos mais preocupantes é a falta de regulamentação internacional. Enquanto armas nucleares foram controladas por tratados como o de não proliferação, a inteligência artificial ainda é uma terra sem lei. Cada país desenvolve suas tecnologias sem precisar prestar contas, e isso aumenta o risco de usos irresponsáveis. Sem uma estrutura de governança global, corremos o risco de criar sistemas poderosos demais para serem controlados. E a história já mostrou que, quando a humanidade brinca com forças que não entende, as consequências costumam ser devastadoras. Por outro lado, também existem benefícios gigantescos nessa corrida. Sistemas de IA já estão salvando vidas com diagnósticos médicos mais rápidos e precisos, otimizando o uso de energia e ajudando em pesquisas científicas. O problema é que esses avanços positivos andam lado a lado com aplicações perigosas. O mesmo algoritmo que pode detectar um câncer em estágio inicial também pode ser usado para vigiar populações inteiras. É um paradoxo que define a Guerra Fria da IA. Progresso e risco se misturam de forma inseparável. Mas quem está vencendo essa corrida? Muitos analistas acreditam que a China está na frente pela quantidade absurda de dados coletados de sua população e pelo investimento estatal massivo. Já os Estados Unidos ainda mantêm vantagem em inovação, talento acadêmico e empresas privadas poderosas. A Europa corre atrás tentando equilibrar ética e desenvolvimento, enquanto outras regiões buscam se inserir nesse jogo complexo. No entanto, a realidade é que a disputa ainda está em aberto, e cada novo avanço pode mudar radicalmente a posição dos competidores. E aqui surge um dos ganchos mais importantes. E se nenhuma potência conseguir controlar completamente a inteligência artificial? Muitos especialistas acreditam que, em algum momento, os sistemas poderão se tornar tão complexos que escaparão do controle humano. Esse é o chamado risco existencial, a possibilidade de a IA se tornar independente. Parece exagero? Pois algumas das mentes mais brilhantes da tecnologia, como Elon Musk e Stephen Hawking, já alertaram para esse perigo. Se isso acontecer, não será mais uma disputa entre países, mas entre humanidade e máquina. Enquanto isso, o investimento continua crescendo. Estimativas apontam que trilhões de dólares serão injetados em inteligência artificial nas próximas décadas. Isso significa que, gostemos ou não, essa tecnologia moldará nosso futuro. O desafio é garantir que esse futuro seja benéfico, e não um pesadelo. O que está em jogo não é apenas quem será a próxima superpotência global, mas se a humanidade conseguirá manter o controle sobre aquilo que criou. Afinal, já passamos do ponto de retorno. A inteligência artificial não é mais uma hipótese, é uma realidade inevitável. Chegamos ao fim desta jornada, mas a disputa está longe de terminar. A Guerra Fria da inteligência artificial continua avançando, silenciosa e implacável, decidindo os rumos da economia, da política e da própria existência humana. Você pode até não ver tanques nas ruas ou ouvir sirenes, mas a batalha acontece agora, em servidores espalhados pelo mundo, em algoritmos que definem sua rotina sem que você perceba. A grande questão que fica é: seremos nós os mestres dessa tecnologia, ou nos tornaremos peças de um jogo que já não controlamos mais? Inscreva-se no nosso canal.